Olá, eu de novo, eu novamente. Hoje vocês vão enjoar de ver minha cara aqui, apresentando mais uma obra, mais um ótimo livro para que você possa fazer uma boa leitura e obter conhecimento da Palavra de Deus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, ao seu canal, ao nosso canal, Severino Breda, Direito e Teologia. Continue assistindo nossos vídeos, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, toque no sininho para continuar recebendo as notificações de novos vídeos. Hoje quero apresentar para vocês esse livro. Esse livro eu considero um livro ótimo, excelente. Quem é o autor? Nada mais que o Dr. Samuel Bacchiocchi. Vocês conhecem o Dr. Samuel Bacchiocchi? Creio que a maioria de vocês não. O Dr. Samuel Bacchiocchi foi um teólogo, adventista do sétimo dia, italiano, que defendeu a sua tese de doutorado na Pontifícia Universidade Católica, Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. E ele defendeu a seguinte tese, falando sobre a mudança do sábado para o domingo. Então a sua tese trata realmente, e ele chegou à constatação que o sábado, a guarda do sábado foi mudado para o domingo por autoridade da Igreja Católica. E ele defendeu essa tese dentro do próprio Vaticano. Então vejam só a contribuição desse pastor para a teologia. Então, ele defendeu essa tese e foi aplaudido, recebeu nota com louvor, com distinção e louvor. Por quê? Ele teve coragem de ir lá dentro do Vaticano e defender uma tese de doutorado e demonstrando e provando que realmente a guarda do domingo foi instituída por autoridade da Igreja Católica. E eles tiveram que concordar, eles tiveram que aprovar a sua tese. Então, nada mais, nada menos, quem escreveu esse livro foi o Dr. Samuel Bacchiocchi. E aqui diz o seguinte: foi o primeiro não católico a cursar um doutorado na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Autor de diversos best-sellers, realizou seminários em várias partes do mundo, ajudando milhares de pessoas a compreender e professar melhor as verdades bíblicas. Antes de se aposentar, o Dr. Bacchiocchi trabalhou durante 26 anos como professor de História da Igreja na Andrews University, nos Estados Unidos. Então, foi um teólogo, pastor, um prolífico escritor da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, aproveitem essa indicação, leiam esse livro, que é ótimo. E o que trata esse livro? Crenças populares, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Então, vamos à apresentação dessa obra. Então, essa obra foi editada em 2016 pelo pastor Samuel Bacchiocchi. E aqui no sumário, temos um sumário de praticamente uma página, frente e verso, onde ele vem falando os temas que são tratados nesse pequeno livro, formato pequeno, mas bastante consistente, de 368 páginas. E aqui ele vem trazendo no sumário, na introdução, ele fala sobre as razões que o levou a escrever esse livro, qual foi o método que ele utilizou, qual foi o estilo literário, os agradecimentos e a sua esperança com relação a esse livro. E ele aborda a natureza da Bíblia, quais foram os ataques históricos dirigidos contra a Bíblia, a Palavra de Deus. Ele fala sobre a errância bíblica, sobre a inerrância bíblica, sobre a compreensão adventista sobre a natureza da Bíblia. No capítulo 2 ele fala sobre a imortalidade da alma, relance histórico da crença na imortalidade da alma, a concepção do Antigo Testamento sobre a natureza humana, a concepção do Novo Testamento sobre a natureza humana e a concepção dualista
versus concepção holista. E no terceiro capítulo ele fala sobre a vida após a morte, as crenças sobre a vida futura, a concepção bíblica de morte, o significado do termo Sheol no Antigo Testamento, o significado do termo Hades no Novo Testamento. Nós sabemos que Sheol no Antigo Testamento significa sepultura e Hades no Novo Testamento é inferno. Então, ele aborda sobre a vida após a morte no terceiro capítulo. No quarto capítulo, ele fala sobre o inferno como tormento sem fim, a concepção tradicional e popular de inferno, nesse aspecto que ele aborda o inferno, textos bíblicos utilizados para defender o inferno de fogo, a concepção aniquilacionista de inferno e as implicações morais do tormento eterno. E em seguida, no quinto capítulo, ele fala sobre a santidade do domingo, a relação teológica entre o sábado e o domingo, Jesus e a origem do domingo, a ressurreição e a origem do domingo, reuniões do primeiro dia da semana e a origem do domingo, Jerusalém e a origem do domingo, Roma e a origem do domingo, adoração do sol e a origem do domingo. Isso está no capítulo 5º. No capítulo 6 ele fala sobre a Mariologia, a perpétua virgindade de Maria, a Imaculada Conceição de Maria e a Assunção Corporal de Maria, o papel de Maria como mediadora e redentora na Igreja Católica, a veneração de Maria na Igreja Católica. E no sétimo capítulo e penúltimo ele fala, uma vez salvo, salvo para sempre? Duas concepções sobre a segurança eterna da salvação, a predestinação e a perseverança dos santos, argumento a favor da salvação incondicional e argumento a favor da salvação condicional. E a salvação assegurada, mas não garantida. E por último ele fala sobre o batismo infantil. O batismo infantil nas Escrituras, a avaliação dos argumentos favoráveis ao batismo infantil e o batismo infantil na história e os problemas com o batismo infantil. Então, esses são os tópicos que ele aborda nessa obra. São verdades bíblicas e crenças populares. Então, a natureza da Bíblia, o batismo infantil, predestinação, veneração de Maria, a imortalidade da alma, vida após a morte, inferno, a santidade do domingo. Por que algumas de minhas crenças não estão em harmonia com a Bíblia? Como elas podem ser antibíblicas se a grande maioria dos cristãos as professa? Para responder a perguntas como essas, o Dr. Samuel Bacchiocchi dedicou 30 anos de sua vida pesquisando e escrevendo livros a respeito de crenças populares da atualidade a partir da perspectiva bíblica. O que motivou Bacchiocchi a passar um ano de sua vida fazendo pesquisas adicionais para escrever esse livro foi a crescente necessidade de material capaz de ajudar cristãos sinceros e de mente aberta a testar a validade de suas crenças, tomando como critério a autoridade normativa das Escrituras Sagradas. Um número cada vez maior de cristãos questiona a autenticidade de suas crenças. Eles anseiam descobrir se aquilo em que foram doutrinados se baseia em ensinos da Bíblia ou se não passa de tradição. Esse livro foi escrito com o desejo de ajudá-los a fazer distinção entre a verdade bíblica e a crença popular e a ampliar seu conhecimento sobre o plano de Deus para a humanidade. Então, essa é a nossa indicação. Leia esse livro, porque aqui tem um conhecimento da verdade bíblica, de que realmente está escrito na Bíblia, e não o que defende as crenças populares. Então, o que as pessoas acreditam e o que a Bíblia realmente diz. Então, leia esse livro, aproveite, faça uma boa leitura. Que Deus abençoe a todos vocês. Essa é a nossa indicação de hoje. Uma boa leitura a todos e um ótimo final de semana e uma ótima semana a todos.